Marco, eu tenho uma dúvida. Quando você fez estágio na faculdade, você estudava arte já na época? Porque no momento eu tô num baque de estudar arte, ir pra faculdade e estagiar ao mesmo tempo. KKKKK. Então, isso é meio complicado de falar porque cada um vai ter a tua rotina, né? Não tem como eu falar que foi tudo bem na minha rotina, sendo que eu morava com a minha mãe, né? Durante a faculdade. Então isso foi um facilitador muito grande pra mim, certo? Mas assim, eu fiz a faculdade fazendo estágio e pegando uns frilinhas de vez em quando. Vou te falar, eu conseguia estudar bastante ainda. Eu não sei como. É uma daquelas coisas que a gente olha pra trás e fica meio em choque, tá ligado? De, caraca, como é que eu conseguia fazer tanta coisa ao mesmo tempo? É meio bizarro. Não recomendo, mas eu acho que quando a gente tem um tempo muito restrito, estranhamente, a gente consegue, pelo menos eu consegui me organizar pra poder estudar no tempo livre, assim, sabe? Porque aquele tempo livre, ele era tão importante, ele era tão importante pra mim, que eu tentava fazer ele valer bastante, sabe? Eu não sei o que rolou, mas eu conseguia fazer bastante coisa. Nessa época, a gente passava muito tempo no Hangouts, eu e uns amigos, estudando, conversando, trabalhando junto. Nessa época mesmo, pô, lá 2011, 2012, foi quando eu conheci o Quaresma, por sinal. Acho que o Quaresma deve ter entrado em alguma dessas chamadas aí, que a gente ficava no Hangouts, né? Ficava aí o Hugo, né? O Hugo Richard. O Quaresma era bastante amigo do Hugo, né? Desde aquela época. Curiosamente, assim, né? Aí a gente talvez tenha se conhecido nessa época aí. Mas isso me ajudou bastante a me concentrar no momento que eu tinha livre, né? Então, nesse momento, foi uma época que eu, por exemplo, já não jogava muito. Eu não tava jogando muito porque eu já não tinha muito tempo, né? Quando foi folgando e tendo um pouco mais de tempo livre, aí eu fui jogando um pouco mais, eu fui ocupando esse tempo livre. Eu sei que é muito difícil, né? Mas é uma coisa que eu também já falei pra Sara, que tá aí no chat, que me ajuda bastante, me ajudou nessa época também. Pega um Google Calendar, algum aplicativo de calendário mesmo, e tenta montar o seu cronograma ali das coisas fixas que você tem que sempre fazer. Dessa forma você vai ver os espaços que você vai ter livre para poder estudar outra coisa ou para poder fazer alguma coisa para você. Isso ajuda muito. Ajuda muito, muito mesmo. Então, por exemplo, nessa época eu lembro que o meu horário de almoço, ele era precioso. Não pra comer, pra poder fazer trabalho da faculdade. Então eu meio que só fazia os trabalhos da faculdade durante o meu horário de almoço ali. Quando tinha alguma folguinha do trabalho, durante o estágio, eu tinha um sketchbook sempre comigo. E o meu sketchbook nessa época, ele era recheado. Eu desenhava muito no sketchbook. Sabe? Então, às vezes, levar um sketchbook com você no seu estágio pra qualquer folguinha que tiver ali, qualquer... Ah, não tem muita coisa pra fazer? Pega o sketchbook e desenha no sketchbook, cara. Esse hábito você vai construir e pode te ajudar bastante a estudar, né? Quando você não tiver acesso a livros e tal, né? Tipo, não precisa parar aquele momento e agora eu vou ler um livro. Não, pega o momento ali que você tem e fica desenhando bastante, né? Isso ajuda muito. Você falando isso me dá uma tristeza. Meu sketchbook era muito mais cheio também. É porque quando a gente sabia que a aula que a gente ia ter na faculdade, ela era meio migué, eu também ficava o tempo todo no sketchbook, cara. Porque a Unesp era cheia de aula migué. Tinha aula muito legal, mas tinham aulas, cara, que era só encheção de linguiça ali. Nesses momentos também, eu não ficava prestando atenção muito na aula não, cara. Era sketchbook aqui, ó, e desenhar o tempo todo. Mas vai com calma também, viu? Você precisa curtir os momentos que você tem na faculdade ou no estágio, sabe? Tipo, tenta aproveitar. Eu sei que dá bastante ansiedade de querer terminar tudo isso logo, mas eu sinto saudade, bastante saudade da época da faculdade, sabe? Eu queria ter aproveitado um pouquinho mais esses momentos de encontro com os amigos, de poder sair com a galera, de poder só descansar, aproveitar, porque eu era muito noiado em estudar e tentar evoluir. Era difícil, assim. Então eu acabei, nessa parte social, deixando muito a desejar. Não fui o melhor dos amigos, sabe? Quando amigos precisavam, eu não fui um bom filho também, que eu não tava presente. Eu deixei muitas coisas de lado pra poder só ficar desenhando e fazendo coisas de trabalho e faculdade.
Hoje eu me arrependo um pouquinho, sabe? Mas também, ao mesmo tempo, é o que eu falei. Não dá pra gente julgar porque já foi, né? Foram as minhas escolhas e acontece. Faz parte. Mas lembrando, né? Toda aquela parte de, pô, ter que lidar com almoço, janta, até essas facilidades, né? De tipo, pô, facilidades de casa, né? De morar com a sua mãe é muito mais fácil. Então a minha vida foi muito mais tranquila do que a de muita gente que fez faculdade junto comigo, assim. Com certeza absoluta. Só de não precisar morar em república já adiantou muito a minha vida e já me permitiu ter a escolha, né? Me permitiu ter a escolha, que já é uma coisa que a maior parte das pessoas não pode ter, né? Ah lá, o Quaresma também foi a mesma coisa, noiado. E ao mesmo tempo eu não sei, cara, se eu também me arrependo, porque eu acho que eu só consegui alcançar as coisas que eu alcancei porque eu tive esse ímpeto de ficar estudando, né? De ficar meio maluco do desenho e tal. O Quaresma também, mesma coisa, né, cara? O nível que o cara conseguiu chegar, sabe? Tipo, vai reclamar que o cara foi noiado? Às vezes, se ele não tivesse essa vontade de desenhar e de sacrificar as outras coisas pra poder evoluir no trabalho, provavelmente você não ia conseguir chegar no nível que você chegou, né, cara? Mas é difícil, então... Acho que é uma jornada muito de autoconhecimento mesmo, de entender o que você tem como escolha e ir escolhendo, né? Não vai ter jeito certo de viver. E é da fase, exatamente, mano. É da fase. Não sei se fez algum sentido pra sua pergunta, mas a gente espera ter ajudado aí, sei lá. Ao mesmo tempo, só pra dar um contraponto também, ao mesmo tempo, eu conheci vários artistas que estavam na mesma doideira de estudar, de tentar evoluir, e que não conseguiram trabalhar com desenho, tá? Foram trabalhar com outras coisas. E é difícil, mas, sabe, tipo, a pessoa também fez um monte de sacrifício, tentou pra caramba, estudou todos os dias com a gente, tava lá, engajado, mas a vida cobrou mais cedo. E aí pra ele não conseguiu. Eu lembro disso. Aí ele foi trabalhar com outras coisas, né? Ele foi trabalhar com design, né? Um amigo específico que eu tô em mente aqui, ele foi trabalhar com design, mas não era o que ele queria exatamente. Ele queria desenhar, né? E ele não conseguiu. Mas, pelo que eu sei, ele tá feliz também, então tá tudo certo, né? Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer e embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal que financia esse projeto aqui no YouTube. E você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.